racismo. Se a gente vir pra cá, né, os nossos povos ancestrais, a gente atravessou a escravidão com um monte de revolta. Você acha que a gente não consegue acabar com o racismo? Eu tenho certeza absoluta que sim. A gente é muito foda. A gente é foda pra caralho. Mesmo que demore mais 500 pouco, anos. Né? Eu tenho umas perguntas pra fazer aqui. E acho que é importante, principalmente pra quem tá ouvindo, porque algumas pessoas não vão saber as respostas. Eu acho que a primeira coisa é: preto ou negro? E por que não moreno? Vai você ou vai eu? Eu sei, já falei demais. Eu vou começar, talvez, aí você complementa. Não sei se eu tô certo também, mas aí a percepção também não tem muita resposta pronta, eu acho. Eu prefiro preto, né? Porque negro deriva de necrose, né? De escuro, né? Então, por exemplo, a África negra não era por conta do tom de pele dos africanos, era porque era uma região desconhecida, uma região perigosa para os exploradores europeus caucasianos, né? Então, negro traz, para mim, uma carga negativa, né? Então, eu prefiro preto, apesar de reconhecer, como eu já conversei muito com amigos meus, né, que me fizeram essa mesma pergunta, apesar de reconhecer que negro é mais aceito na sociedade, entende? Mas eu até falo com os meus amigos assim, mano, se for me chamar, pode me chamar de preto que eu prefiro. Mas eu acho que até pessoas do movimento, né, que não têm essa informação, ou pessoas que são negras, mas são pretas, mas não são do movimento, que não têm essa informação, talvez se sentisse ofendido com a palavra preto, entende? Mas na minha concepção a palavra preta é mais correta. É que negro e preto, eles são vistos de forma pejorativa, né? Quando eu era criança, minha mãe não gostava de me chamar de negra ou preta. Os elogios eram: você não é tão preto assim, você não é tão negro assim, né? Fica calmo, fica tranquilo, né? Não precisa se preocupar com isso. Agora, né, que você não é tão preto assim, tão negro, né? Como se o negro ou o preto fossem coisas horríveis e você não tá passando por isso. Olha, seu tom de pele aí não tá tão retinto. Você é amorenada. Você é amorenada. Mas sobre ser preto ou negro, eu enxergo que como essas duas formas foram enxergadas de uma maneira bem danosa, né, tão pejorativa, essas duas hoje também a gente tenta ressignificar essas palavras, né, esses adjetivos. Esses adjetivos não, essa identificação dessas pessoas. Eu não sei, né, posso não estar na discussão sobre negro e preto. A galera do movimento tem essa discussão, mas eu não vejo problema em dizer negro, né, e nem preto. Eu gosto dessa questão do negro e ressignificar, né? Por mais que tenha esse significado de necrose e tudo mais, mas se a gente for pensar, necrose é o quê? O que é necrose? O que é? Necrosar se não me engano, é quando morre, não é? Morre. Tá morrendo. Apodrecer, né? Apodrecer. Mas aí tem uma grande questão. Porque se a gente pensa em algumas religiões de matriz africana, morrer ou seu corpo necrosado, enfim, é o recomeço. Vamos celebrar o cinza, já dizia Mateus, aleluia, né? Então, até porque o negro, significando necrose ou morte, né, é algo ruim. Na verdade, é renascer, é voltar à luz em algum outro momento. Então, eu acho muito interessante essa nossa forma de lidar com a linguagem, né? E a nossa linguagem tem a ver também muito com o que foi imposto pra gente. Então, mano, morrer pra maioria das pessoas, né, das religiões cristãs sei lá, é algo diferente do que as religiões de matriz africana muitas vezes né, pensam. E aí, pra mim, assim, Lauriellen, preto e negro, mas morena, pra mim, não. Né? Nem mulato, por favor. Nem mulato. Por favor. Morena, porque existem as pessoas morenas, que são pessoas com tom de pele branco e cabelo preto, né? Acho que é isso.
Mas chamar as pessoas negras de morenas é entrar naquela questão de, você não é tão negro assim, fica calminho, fica tranquilo. Você não é tão... embranquecer. É aquela música do Jorge Aragão, né? Identidade. Esse preto de alma branca é um exemplo de dignidade, não nos ajuda nem nos faz crescer. Então, preto de alma branca, não, sou preto de alma preta. Exatamente. Não preciso ter alma branca para ser melhor. Então... Da hora essa pergunta. E tem uma outra. Quando vocês se descobriram pretos? Nossa, essa é meio foda, hein? Pesados. Você quer falar lá? Eu vou pensando. Olha, eu costumo dizer que primeiro eu me descobri mulher, depois eu me descobri lésbica e depois eu me descobri negra. Quando eu percebi que o meu cabelo ser crespo significava algo muito importante para eu me reafirmar como quem eu sou, né? Então, quando eu tive contato com outras pessoas que tinham cabelo crespo e elas... elas só tinham cabelo crespo, né? Tava ali o cabelo delas. E aí eu me toquei que eu não lembrava como era o meu cabelo. E eu falei, putz, eu sou como aquela moça, nossos tons de pele são parecidos, nós somos mulheres negras, né? A gente é parecido, tem algumas vivências muito em comum. E aí, velho, eu tô tentando apagar ou esconder algo que sou eu, algo que é meu, né? E aí eu comecei a pensar pelo meu cabelo todo o fator político que o crespo representa, né? O bombril. Aí, nesse momento eu comecei a lembrar de vários casos da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, da creche, da rua, que foram ações racistas e que eu não sabia, que eu não tinha dado conta. Sim. E aí quando me deu, nossa, putz, isso foi racismo, que pesado, né? Foi quando eu vi outras pessoas como eu, só que elas reconheciam que o corpo delas era político e era negro. E eu ainda estava ali vivendo numa realidade que foi me escondida, né? Precisa de cabelo crespo? Mó difícil, né? Mó ruim, mó zoado. Mas... E aí quando eu comecei a deixar meu cabelo crespo crescer, parece pouco, né? Parece muito simbólico. É simbólico, mas parece muito nada a ver, mas tem muito a ver. É muito significativo, né? Quando eu comecei nesse processo, eu comecei a me reconhecer como negra. Pra você ver como o racismo é tão forte. Primeiro eu entendi que eu era mulher, pra entender que era possível gostar de outras mulheres. E aí eu entendi lésbica. Então, uma mulher negra depois de muito tempo. Eu tenho mais uma pergunta pra você lá. É meio pessoal, mas eu acho que você não vai se sentir mal de falar. Tem uma comediante americana, que é a Wanda Sykes, acho que é assim a pronúncia do nome dela, que ela é negra também, né? E ela é lésbica. E ela tem uma parte do show dela que ela até conta isso de forma, né, mais voltada pra comédia, que é muito mais fácil ser preta do que ser lésbica. E ela simula isso numa conversa de família, no almoço de família. Então ela nunca teve que chegar e falar, mãe, pai, senta aí que eu vou contar pra vocês, eu sou preta. E aí o pai começa, eu sabia, tá vendo? Não devia ter deixado você ficar ouvindo. E aí começa uma discussão desse tipo. E você acha que você sofre muito mais sendo lésbica ou sendo negra? Ou sendo preta? Olha... Ou tipo, é uma mistura assim... É que... tô fazendo várias referências aqui, eu não sei se o podcast... Pode tudo. Quando eu li Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e entendi sobre essa intersecção de opressões, que não dá pra falar de LGBTfobia sem falar de racismo, sem falar de raça. Não dá pra falar de raça sem falar de LGBTfobia e machismo. Quando eu entendi que todas essas opressões elas estavam ligadas, eu percebi que não tem mais ou menos. Eu não sofro mais racismo ou menos lesbofobia.
eu sofro de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que é até mais pesado, né? Imagina uma mulher negra, que aí tem essa questão da negritude, com outra mulher, né? E aí essa outra mulher é negra. Imagina, que caos, né? no caos na sociedade. E pra mim, eu acho que essas duas coisas, elas... eu não consigo medir, mas eu consigo diferenciar. Então, eu sinto diretamente a lesbofobia. E é direto, né? Na minha cara, todos os dias. Quando eu tô com a minha companheira. Mas o racismo é aquela coisa, né? Não é racismo, né? É aquela coisa, né? mais camuflada. Então, é como se eu sentisse... É de uma maneira diferente, né? Então, a lesbofobia eu sinto diretamente, assim. Quando eu tô com outra mulher, ou quando eu digo que sou lésbica. Mas o racismo é muito cruel e ele vem, assim, você nem percebe. A homoafetividade, ela ainda é permitida, assim, né? Por algumas religiões, né? Então, acho que isso também faz com que seja mais visível, né? Ou não? Você não acha que é só por isso? Então, eu acho que, por exemplo, eu já tive vivências de ser aceita em algumas comunidades de religião de matriz africana por ser negra, mas que existia ali algumas pessoas lesbofóbicas, entende? Então, muitas vezes estava tudo bem ser negra, mas não estava tudo bem ser lésbica. Mas o movimento LGBT, né, e a gente pode conversar sobre isso em outro momento, eu tenho também, tudo bem você ser gay e homem, né, ou, enfim, LGBT, né, GLS, lembra quando isso ainda acontecia? Dentro do movimento eu ainda tenho racismo, muito, né, então onde estão as mulheres negras trans, né, onde estão os homens negros trans, onde estão as mulheres negras lésbicas, bissexuais, os homens gays, etc. Então tá vendo como que as coisas perpassam, né? Não consigo medir elas. Vêm de maneiras diferentes, elas estão interligadas, assim. E você, Catrinha? Você acha que quer fugir, né? Não, eu tava pensando ainda quando que foi. Na verdade, eu me descobri preto, assim, foi lá pros meus 16, 17 anos. Também foi tarde, assim. Refazendo, eu acho que eu já sabia que eu era negro, preto, né? Mas acho que aquele dia eu senti o racismo, propriamente dito, a primeira vez, né? Não que eu não tivesse sofrido antes, mas é que eu não sabia que era, entende? Porque pra você sentir um preconceito, você tem que se identificar com aquela raça, com aquela orientação sexual, etc. Então, eu tava na rua do meu primo, né? A gente já ficava jogando bola lá, tal, não sei o quê. E tinha uma roda de pessoas, de moleque, né? E eles estavam fumando maconha, né? E todos eles eram brancos, né? E uma viatura da polícia, que era uma Palio Weekend naquela época, passou devagarzinho. Ela viu, eu tenho certeza absoluta que ela viu os moleques que estavam fumando maconha. E aí eu também acho que quem fuma maconha nem tem que tomar enquadro também. Mas ela passou pelo pessoal que estava fumando maconha e veio me parar para dar um enquadro, eu e meu primo. Meu primo é branco, né? Mas naquele momento eu vi que tinha algo diferente, né? Porque ele passou por uma roda de brancos pra parar o único preto que tinha na rua, que era eu, sacou? E aí foi a primeira vez, isso com 16, 17 anos. E aí depois a gente vai lembrando, como a Lau falou, né? A gente vai lembrando das outras situações que foi extremamente racista. Inclusive, a gente, Zico, né? Na nossa roda de amigos, né? A gente tem piadas muito racistas, tá ligado? Como a gente tem muito LGBTfobia, como a gente tem muito machismo, etc, etc, né? Então é uma coisa que também cabe a nós mudar nessa roda de amigos que a gente tem, certo? Sim. E aí depois disso eu fui percebendo mais e mais, né? Entrava no mercado, era seguido,
É,